Vou te ensinar como economizar tempo na hora de criar conteúdo para o Instagram. Essa deve ser uma das coisas que tu faz no teu dia, né? Eu te entendo porque no meu negócio sou eu quem cria o conteúdo. Diferente de uma galera que fala de criação de conteúdo, mas que na verdade quem cria o conteúdo é uma equipe de social media, na minha empresa sou eu que faço essa criação de conteúdo, fora todas as outras coisas que eu tenho que fazer também. Por isso que eu te digo, eu te entendo. Eu sei que é importante economizar tempo e ser prática nessa criação de conteúdo. Até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ti hoje. E aí, tudo bem? Me chamo Sandy Moraes, se é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no canal a gente fala de assuntos que vão fazer o teu negócio crescer na internet. E o Instagram é uma delas. Nesse vídeo aqui eu vou falar de um ponto que fez o meu negócio crescer de forma incomparável, que é a criação de conteúdo. Mas principalmente, uma criação de conteúdo que economiza tempo e seja prático. Até porque aqui no canal a gente gosta de praticidade, a gente gosta de fazer e ver resultado. Sendo assim, bora lá. Aqui eu vou te mostrar que essa economia de tempo pode ser feita sem perder engajamento, sim, muito pelo contrário, né? A gente também consegue aumentar o nosso engajamento. E assim, no Instagram a gente tem dois pontos básicos, né, para ser alimentados, que são basicamente feed e stories. Claro que, por exemplo, o Reels, ele poderia entrar aqui como uma aba separada que a gente deve alimentar. Mas no nosso caso, o Reels, ele vai ficar aqui dentro do feed, tá? Só para ficar mais fácil a compreensão e tu vai entender o porquê que a gente colocou o Reels dentro do feed. Teria também um ponto de alimentação, né, a live, mas no momento a gente não vai se atentar à live porque a gente quer economizar tempo e os dois principais pontos que a gente deve alimentar é stories e feed. Por isso a gente vai se atentar nesses dois pontos, porque ainda assim tu pode estar te perguntando, tá, Sandy, mas entre stories e feed, qual que eu priorizo? Depende muito também de como que tá os teus alcances. Porém, de uma forma geral, eu recomendo o seguinte, mas antes de eu te falar o que eu recomendo, se no teu caso o story estiver tendo muito mais alcance do que o feed, é interessante sim que tu mantenha esse conteúdo sendo criado lá no stories e hora ou outra tente trazer essas pessoas do stories para o feed, já que é no teu stories que tem muito mais gente assistindo. Aí como que tu faz isso de levar do stories pro feed? Pegando uma publicação do feed, compartilhando dos stories, mas dando um bom motivo para a pessoa ir querer ver o conteúdo. Por isso tu pode falar que na legenda tu complementou com mais informação e tudo mais. Se não for esse o caso e tu só quer mesmo saber aonde priorizar, eu recomendo que tu priorize o feed, porque é no feed que a gente alcança pessoas que ainda não seguem a gente. Por isso, é o conteúdo no feed que dá a possibilidade de a gente aumentar a nossa base de seguidores, como também alcançar as pessoas que nos seguem. Eu tô te falando que não é importante stories, não é isso. O que eu tô te falando é que o stories ele é bom, sim, é importante, mas se a gente quer alcançar novas pessoas, o feed ele é muito mais estratégico. O Google Stories converte bem, deixa ali muito engajada a tua comunidade, é ótimo para vender. Mas se é uma questão de priorizar, recomendo que tu priorize o feed, porque tu vai ampliar a tua audiência e alcançar a tua própria base, certo? Tendo entendido qual que tu deve priorizar, vamos mergulhar aqui no feed, porque no feed meio que tem 4 tipos de conteúdo, né? O carrossel é um tipo de conteúdo, tem o Reels, que a gente colocou aqui dentro, tem o foto única, que é aquela postagem padrão, sabe? Que é só uma foto mesmo, um post, e tem o vídeo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tem algumas contas no Instagram que tem vídeo e Reels. O Reels ainda não incorporou todos os modelos de vídeo, né? Mas a partir do momento que incorporar, não tem problema. O que acontece? Por que eu quero te mostrar esses 4 tipos de conteúdo que tem no feed? Porque tu deve variar o formato de conteúdo, porque o Instagram entrega o formato que ele entende que a pessoa mais consome. Tu variando o formato, tu aumenta as possibilidades de alcançar boa parte ali da tua audiência. Só que, além disso, além de ser importante pra gente alcançar mais pessoas e alcançar elas com o conteúdo que elas gostam de consumir, é importante pra gente economizar o tempo também, porque ao variar o formato, tu vai descobrir qual que é desses formatos que tu demanda menos tempo para elaborar. Aí a gente começa a ficar mais estratégico, porque se tu vê assim, olha, Sandy, o meu Reels eu faço super rápido, então foca somente em Reels, hora ou outra tu adiciona os outros formatos. Não, Sandy, nossa, eu demoro muito fazendo Reels, então foca em outros formatos, mas sempre coloca também ali o Reels. No final do vídeo eu vou te dar uma solução para tu produzir esse Reels de forma mais acelerada também. O importante é tu analisar qual é o formato que tu cria mais rápido, porém sempre variar esses formatos. Tendo isso dito, a gente vai começar a mergulhar aqui nesse conteúdo mais rápido. Como é que a gente faz o conteúdo rápido e também mantém o nosso engajamento bom, né? E o primeiro tipo de conteúdo rápido, que é ótimo para engajamento, são esses conteúdos tipo lista. Olha só, aqui nesse post eu fiz um conteúdo
tipo lista, que eu mostrei aqui qual é a checklist que a pessoa tem que seguir antes de postar. Só que tu concorda que um conteúdo ele é feito pelo que tá aqui no post e pelo que tá na legenda? Então se a gente quer construir um conteúdo de forma rápida, tudo tem que ser mais rápido, né? Tudo que a gente tem que economizar nosso tempo. Então o que eu fiz? Aqui a lista seria muito extensa se eu colocasse todas as informações aqui. Então eu peguei uma dessas informações e coloquei na legenda e já terminei o fato de eu ter que criar uma legenda, porque a legenda era a continuação do que eu estava falando ali no post. E claro que eu construí os elementos de uma legenda, que é colocar ali uma CTA, mas aí uma recomendação que eu te dou é uma lista extensa, bota uma parte aqui e continua o restante da lista na legenda. Outra coisa que tu pode fazer é o que eu fiz aqui nessa publicação, olha, eu coloquei aqui templates que vão ajudar a pessoa a criar títulos ali na hora de criar conteúdo, e o que eu fiz na legenda? Eu mostrei na prática. Então tu pode fazer isso também, mostrar o conceito no post em si e na legenda mostrar na prática. Aí é muito bom pro engajamento. Para tu ter noção, essa publicação aqui, olha, alcançou 139 mil pessoas, sendo que a minha base de seguidor no Instagram nesse momento, acho que eram umas 40 mil pessoas. Então eu alcancei o triplo, né, de gente que me acompanha, o que é ótimo para eu crescer a minha base, tanto que cresci com mais seguidores lá no Instagram. Na verdade, eu não paro de crescer lá, né? Inclusive, me acompanha lá, porque às vezes eu dou uma formação muito mais rápida e mais fresca do que eu dou aqui. Mas o fato é que esse tipo de publicação de tu mostrar listas é ótimo pro engajamento, principalmente nessa lista de formato aqui. Tu mostra o conceito e mostra a aplicação na legenda. A pessoa fica ali retida e o teu alcance vai lá nas alturas, que é o que eu te prometi. Economizar tempo sem perder o alcance. Muito pelo contrário, né? Então, beleza. Esse é o primeiro formato de conteúdo rápido. O segundo formato, ele é extremamente interessante, que é tu fazer uma publicação do tipo Twitter. Só que tem algumas observações que eu quero te passar, porque essas observações é algo que eu faço de estratégia e recomendo que tu faças, que é o seguinte: como que são essas publicações de Twitter, né? Essa aqui, ó, é uma publicação que eu fiz com o meu Twitter. Eu entrei lá no Twitter, fiz essa postagem e trouxe ela para o Instagram. Essa é de Twitter, essa aqui é de Twitter também, essa aqui é de Twitter, olha só. Só que o que tá por trás dessas publicações de Twitter, né? O objetivo é que elas sejam publicações rápidas que a gente cria. Muitas das pessoas usam esse tipo de postagem no Twitter para passar alguma frase motivacional ou algo do tipo, o que não necessariamente eu acho mais estratégico quando a gente tem em mente que o nosso conteúdo ele é feito para vender e atrair clientes. Quando tu tá usando o conteúdo só porque tu quer, tu não precisa ser tão estratégico assim. Só que quando a gente quer atrair clientes, a gente precisa. E aí o que eu faço? Olha, aqui nessa postagem, né, tem 2 pontos a serem compartilhados contigo muito interessantes. Um é que, além de eu passar a informação escrita, eu sempre penso numa imagem que vai chamar a atenção. Ao passar ali no feed, o olho da pessoa vai ser fisgado por aquela imagem ali. E aí, qual é o outro ponto que é importante? Que eu te falei que eram 2, né? As frases que eu utilizo para usar aqui no Twitter são frases que reforçam o meu posicionamento. Ao invés de eu só colocar frases motivacionais que não estão nada alinhadas com a minha estratégia, eu pego e me posiciono para a minha audiência. E o que tu pode considerar aí como posicionamento da forma mais enxuta possível? É aquilo que tu pode comunicar nessas postagens, aquilo que tu é completamente a favor ou aquilo que tu repudia 100%. Isso reforça o teu posicionamento. Tem coisas que tu não concorda de nenhuma forma e tem coisas que tu fala o quão é importante. Aí tu tem que trazer esses assuntos porque reforça o teu posicionamento. Ó, aí aqui nesse post eu coloquei: lembra que tu começaste a criar conteúdo como uma estratégia de marketing e não para ser uma empresa sem fins lucrativos, que é um posicionamento meu. O teu conteúdo ele tem que ser o teu melhor vendedor e isso pode ser simples, né? Tanto que essa outra publicação aqui também é um reforço de posicionamento, que eu coloco aqui, olha, a única coisa que vai fazer tu ganhar dinheiro no Instagram não é seguidor, não é ficar rolando feed, é criar um negócio e vender algo. E eu ainda coloco aqui, tu tem que saber o que precisa vender, aprender a utilizar o Instagram a teu favor e ser o maior do que o medo de errar, né? Então eu ainda complemento aqui na legenda uma informação que eu passei aqui. Aí aqui, essa outra publicação, eu também vou nessa mesma premissa de eu reforçar o meu posicionamento. Eu coloco aqui que o que vai fazer tu ganhar dinheiro no Instagram mesmo não é a quantidade de seguidor, que é uma coisa que eu já trouxe aqui várias vezes, não é ficar rolando o feed, e sim eu criar um negócio e vender algo. E olha a quantidade de pessoas alcançadas. 300 mil pessoas. E isso tudo um post
post simples de ser feito, né? Aí, além disso, além desses outros tipos de conteúdo rápido, né? E é muito importante tu ficar atento que eu te falei sobre essa questão de utilizar o Twitter, a gente vem para mais uma forma que eu chamo a máquina do tempo. E essa máquina do tempo tem 3 passos e eu recomendo que tu utilize todos os 3 porque vão facilitar muito, vai economizar muito tempo na hora de tu criar conteúdo. O primeiro passo é a gente utilizar esse ponto do reaproveitar, porque a máquina do tempo ela é formada por 3 R. E o primeiro R é o reaproveitar. Só que a gente vai reaproveitar de forma muito inteligente, porque nós somos inteligentes, né? Então, o que a gente vai fazer? Tu vai lá no teu Instagram e vai procurar esse botão Insight aqui, não sei se tu usa Android ou iOS, tu vai buscar esse botão Insight, que pode estar aqui de cara, se tu já usa uma conta no formato empresa, ou tu vem aqui nesse hambúrguer, ó, que são esses 3 tracinhos, e vem atrás desse botão Insight, porque a gente vai clicar nele, e então a gente vai vir aqui, ó, em publicação, clicar aqui. Ao clicar aqui, o Instagram vai abrir uma janela igual a essa aqui pra gente, e então a gente vai ter acesso a essas informações que é o que eu quero te mostrar. Nessa opção aqui, qualquer, o Instagram abre pra gente a possibilidade de a gente escolher qual tipo de publicação a gente quer analisar. No momento ainda não tem o Reels dentro dessas opções, porém acho que logo menos o Instagram vai atualizar isso. Mas entende aqui qual é o raciocínio. E aqui nessa outra coluna, o Instagram nos dá a opção de escolher a publicação baseada na métrica que a gente quer analisar. E por último, o tempo de análise que a gente quer fazer. O que nós vamos fazer nesse momento? A gente vai escolher um tipo de publicação que a gente quer analisar, e aí eu recomendo que tu fazer um por um, no caso, vir em foto, em vídeo, em carrossel. E aí, quais que são as métricas e estratégias pra gente analisar, pra gente fazer o R do reaproveitar da máquina do tempo? A gente vai analisar as métricas alcance, as métricas seguidores e salvamento e colocar ali num período de 6 meses. O que o Instagram vai fazer pra gente? Aqui nessa janela, ao selecionarmos, né, as opções, o Instagram vai mostrar as publicações de forma decrescente de acordo com a métrica que a gente selecionou. Só dá pra selecionar uma métrica por vez. Então a gente vai fazer cada uma por vez. A gente colocando aqui alcance, o Instagram vai mostrar de forma decrescente, se a gente botar a opção de foto, as fotos que mais tiveram alcance nos últimos 6 meses, as fotos que mais tiveram salvamento, as fotos que mais trouxeram seguidor pra gente. E por que a gente vai fazer isso? Ao analisar quais foram as postagens que tiveram mais alcance, salvamento, trouxeram seguidor, a gente começa a entender qual é o assunto que também tá agregando e sendo interessante pra nossa audiência. Tendo a informação de qual é o assunto que a nossa audiência tá gostando, a gente vai fazer o seguinte, olha, nesse momento aqui de reaproveitar. O que um dia era foto, né, vai passar agora a ser Reels. A gente vai reaproveitar o assunto e mudar o formato. O que um dia era o carrossel, a gente vai transformar em foto. O que um dia foi Reels e deu muito bom, a gente vai fazer um carrossel. O que um dia foi vídeo, a gente vai fazer uma foto. É meio que a gente saber quais foram as postagens que funcionaram e a gente vai reaproveitar essas postagens utilizando novos formatos. Super simples de fazer, né? E aí tu pode até reaproveitar completamente a legenda, porque o formato em si a gente já mudou. Economiza bastante tempo isso aí. Agora, o segundo R da máquina do tempo, a gente trabalhar essa reciclagem, é a gente reciclar o nosso conteúdo. O que seria isso? É basicamente tu vir aqui, por exemplo, essa postagem aqui, eu falar a mesma coisa que eu tô querendo dizer aqui, só que de uma forma diferente. É a gente pegar a informação e vestir ela com uma outra roupa, reciclar essa informação. E aí pode manter o mesmo formato. Ah, eu fiz um Reels falando sobre esse assunto. Beleza. Como que tu pode falar sobre esse assunto de outra forma? Isso que é reciclar essa informação. E tu também pode reciclar os conteúdos baseados no que eu te ensinei antes, né? Olhando as métricas alcance, seguidor e salvamento. E aí, o último R da nossa máquina do tempo, né? Que são 3 pilares, reaproveitar, reciclar e então esse aqui que é o repostar, que é basicamente tu pegar as tuas postagens e repostar elas. Só que tem um tempo que eu recomendo pra tu fazer isso, pra não cansar a tua audiência, e eu vou já te falar esse ponto aqui. Essa instrução aqui é mais ou menos o passo a passo que tu vai seguir pra ter a análise daquelas métricas que eu te falei aqui, pra gente poder reaproveitar, reciclar e repostar. Agora eu quero compartilhar contigo algumas observações importantes que incluem esse fato de qual é o tempo que tu podes utilizar a máquina do tempo, né? E também vou compartilhar contigo os meus economizadores de tempo oficial, além do que eu já te mostrei aqui, que eu tenho certeza que vai economizar o teu tempo. Inclusive, se tu tá vendo o vídeo até aqui, escreve aqui nos comentários conteúdo rápido, que eu vou saber que tu chegou até essa altura do vídeo, né? Mas vamos lá. A primeira observação é o seguinte: para fazer a máquina do tempo, é importante que os teus conteúdos antigos tenham sido criados na estratégia de venda. Se antes tu só criava conteúdo de forma bem aleatória, sem nenhuma estratégia, pode ser que a máquina do tempo não valha tanto a pena para ti nesse momento, porque tu vai estar
reaproveitando o conteúdo que não tá sendo o teu melhor vendedor, e é o objetivo do conteúdo. Por isso, se esse é o teu caso, tu não fazia antes o conteúdo para essa estratégia de vender o teu produto, atrair os teus clientes, recomendo que tu dê uma estudada nisso, mas não te preocupa, eu vou deixar um link aqui na descrição, conteúdo gerador de lucro, que vai te ajudar nesse caminho. Eu vou te mostrar exatamente o que eu faço para criar um conteúdo que atrai os seguidores, venda e também cresça o meu Instagram, certo? Então vamos lá. Para utilizar, ali a máquina do tempo, esperar de 3 a 6 meses para utilizar os 3 R's, para não cansar a tua audiência, para não ser, nossa, semana passada eu vi esse post, ele já tá aqui de novo, então a gente dá um tempo de 3 a 6 meses, dá um ótimo respiro e a gente reaproveita todo o conteúdo utilizando os 3 R's da máquina do tempo. E eu prometi no início do vídeo te ajudar com essa criação de um Reels mais rápido, por isso também vou deixar aqui na descrição 103 ideias para Reels, já com um título super forte para tu trabalhar a questão de chamar a atenção, que é um dos pontos principais do Reels, né? Então esses 2 links eu vou deixar aqui na descrição que vão te ajudar extremamente. E aí, continuando aqui, qual é o meu economizador de tempo oficial que eu recomendo que tu tenhas? Que é o que eu chamo para mim e para os meus alunos de fábrica de post expert, que nada mais é do que designs de post que funcionam muito bem no Instagram. Por exemplo, diversos designs de lista, para eu sempre trazer um conteúdo de lista com uma aparência diferente, para mudar essa proposta de conteúdo. Então, ter vários desses designs que são com posts que funcionam no Instagram. Isso economiza muito nosso tempo. A gente não precisa pensar em qual design a gente vai fazer. Isso aqui, tanto que eu disponibilizo de forma gratuita para os meus alunos do CGL. E aí, outros 2 economizadores de tempo que eu recomendo que tu tenhas é templates para legenda e para conteúdo com um copy, que são palavras que geram ação, para a gente conseguir chamar a atenção da pessoa e gerar o movimento, seja curtir, clicar no link, mandar um direct, comprar da gente. A gente precisa sempre estimular esse movimento no Instagram. E aí, tu ter templates para tu só ajustar a informação facilita e economiza muito o teu tempo. E outro economizador de tempo meu, eu tenho um gerador de ideias, que é basicamente uma biblioteca de perguntas, porque as perguntas são as melhores formas de a gente pensar nesse conteúdo e conseguir reproduzir ele. Tendo o template, só pega o template. Aí tem o post aqui já com design, já utilizo o design, a gente economiza muito tempo. Claro que esses 3 pontos eu também compartilho dentro do curso onde eu ensino como é que faz para vender no Instagram, né? Isso aqui eu dou de graça para todos os meus alunos, porque faz parte do meu processo para criar um conteúdo de forma rápida. E, em outras palavras, o que eu quero te dizer é que dá para economizar tempo na hora de criar conteúdo e ainda ser muito estratégico. Eu te mostrei aqui 2 formas super simples e que funcionam muito, tanto que eu te mostrei os alcances que estavam tendo com esse tipo de publicação lá no meu Instagram. Então, utiliza a lista, utiliza Twitter da forma que eu te mostrei aqui e também a máquina do tempo para tu economizar tempo na hora de criar conteúdo para o Instagram. E bora fazer, vamos vender, porque venda que segue ainda tem muito dinheiro na mesa lá no Instagram. Bora aproveitar.